Bom dia, com a graça e paz de Jesus. Prezados irmãos, nesta manhã eu estou fazendo mais um vídeo hoje o tema dele é as marcas de Cristo no corpo dos apóstolos. Prezados irmãos, fui criado desde pequeno, frequentando a igreja, frequentando a religião. Só em passei 40 anos. Peguei muita experiência, porque a gente só aprende sofrendo. E graças a Deus hoje nós estamos pregando um evangelho totalmente diferente. Evangelho puro, a mesma origem dos apóstolos. E aí hoje eu vou apresentar para vocês alguns capítulos e versículos sobre as marcas de Cristo no corpo dos apóstolos. Veja as marcas que é. Em Atos capítulo 4, verso 3, Pedro e João foram presos pelo fato de ter libertado um homem enfermo, deficiente físico, que estava na porta formosa de Jerusalém pedindo esmola. Eles entraram para orar na hora nona, hora meio-dia, e passando na porta, aquele moço levantou a mão pedindo uma esmola. E Pedro com João disseram: não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Irmãos, isso é libertação real. Está registrado aqui nas crônicas celestial. Então, eles foram presos, irmão, torturados, humilhados, pelo nome de Jesus. No capítulo 5:17, foram presos novamente. Mas na hora que foram julgados, pegaram pena de morte para morrer no outro dia. Mas nosso Pai Celestial se interveio no meio e mandou um homem entrar na audiência por nome Gamaliel, professor dos judeus, um homem de muita credência. E quando viu a situação, processo já julgado, deu uma opinião. Não vou contar detalhada a opinião, mas vocês examinando lá, vocês vão ver a opinião. Então, salvaram os apóstolos. Eles foram soltos também, porque eles foram soltos pelo anjo de noite, né? 7:58, Atos 7:58. Foi a morte de Estevão, irmão. Aí ficou as marcas de Cristo no servo de Deus chamado Estevão. Foi morto, apedrejado com pedras. E quando acabou de estar expirando, viu os céus abertos e Jesus assentado à direita de Deus. E clamou em alta voz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essas são as marcas. Entendeu, irmão? Capítulo 12, versículo 1 em diante. O rei Herodes acrescentou mais algumas maldades que já vinha fazendo com a igreja e matou a espada Tiago, irmão de João, e Pedro foi preso, foi para ser julgado e morrer no outro dia. Prenderam ele, meia-noite ele estava preso entre 4 quaternos de soldados. Eram as correntes amarradas nos calcanhar dos soldados. 4 soldados dormindo em volta dele. Ele preso acorrentado e ainda por segurança 4 quaternos de soldado. O anjo veio à meia-noite e soltou Pedro. Tocou na larga e disse: levanta, Pedro. Pega a tua capa e põe nas costas e me segue. E ele fez isso. Pegou, põe nas costas e acompanhou o anjo. Abriu-se o primeiro portão, o segundo portão, o terceiro portão dava para a rua. E quando saíram do portão,
o anjo desapareceu e Pedro ficou na rua olhando as estrelas e disse: meu Deus, eu pensei que eu estava vendo uma visão, mas foi verdade que Deus mandou o anjo para me soltar. E foi na mesma noite à casa de Maria, mãe de João Marcos. Estava orando. Lá era a igreja de Deus na casa daquela irmã. Estava orando por Pedro quando ele bateu na porta. Saiu a escutar uma menina chamada Rod. Quando abriu a brecha da porta, que viu que era Pedro, não abriu a porta, não. Saiu correndo e disse à mãe: mãe, o irmão Pedro está na porta. Aí alguém falou: não é ele, é o seu anjo. Quer dizer, nessas alturas já morreu, mataram. E aí, quando abriram a porta, era verdade. Pedro deu mais algumas explicações e dali partiu para outro lugar pregar o evangelho, irmãos. Era sofrimento, perseguição. Essas são as marcas de Cristo, prezados irmãos. Capítulo 12 de Atos, irmãos. Em Gálatas, capítulo 6, 17, o apóstolo Paulo fala: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo a marca de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6, 17, a marca de Cristo. Atos 21, o apóstolo Paulo é preso em Jerusalém, passou de Atos 21 até Atos 28, preso, irmãos, muitos anos, se defendendo com o juiz e com outro, com o juiz, com reis, com o governador, cada um ele fazia uma defesa, foi levado perante o rei Agripa também, que pregou a verdade, explicou tudo, e Agripa até desejou que fosse feito dele também um cristão como era Paulo. E Paulo disse que dera Deus que fizesse também a você um homem convertido, tais quais eu sou, a essas cadeias. Glória ao nome do Criador. Isso é que é verdade, irmãos. Isso está escrito, prezados irmãos. Então, em Atos 21 a 28, passou por todos os julgamentos, foi projetado a morte dele por um grupo de judeus que fizeram um jejum para, enquanto não matar Paulo, não comer nada. Foi descoberta a trama. Paulo disse: bom, já que eles estão querendo me matar, eu vou apelar para César. E apelou para César e viajou no navio de Alexandria, irmãos. E esse navio viajou mais de 15 dias no oceano. A tempestade no mar foi grande, começou a naufragar o navio. E o povo gritando, pedindo socorro. E Paulo aconselhava o povo: não se apavore não, porque o Deus que eu sirvo me falou ontem à noite que não vai morrer ninguém. O navio vai naufragar, mas não vai morrer ninguém. E, irmão, ele passou muitas provas. Pararam na ilha de Malta. Lá eles fizeram uma fogueira para esquentar do frio. Paulo foi procurar um graveto também para botar no fogo, ele não ficava parado, não era pessoa morta, ficava, olha, os outros trabalham não, chegou lá também, foi ajudar a pegar os molhos de capim, de madeira, para botar no fogo. Quando uma cobra perigosa cometeu o dedo dele, irmão, e ele jogou dentro do fogo. E os bárbaros ficaram olhando, esperando ele morrer, que aquela cobra, quando mordia uma pessoa, caía na hora e inchava logo o lugar. E eles demorou um pouco, nem caiu morto, nem inchou a mão, mudaram de ideia, chamando que ele era um Deus que veio do céu. E era assim essas marcas de Cristo, irmão. O apóstolo Paulo, quando a gente está explicando essa parte para vocês. E aí nós vamos em frente, irmãos, tem muita coisa. 2 Coríntios 4:10. É muito importante que a gente observe essas coisas, irmãos. Diz aqui, 2 Coríntios 4:10, irmão. Coisa maravilhosa. Os apóstolos, irmãos, eram homens firmes, trabalhavam, não usufruía bem de ninguém. Quando era ajudado por alguns irmãos, era ajudado por realidade verdadeira.
um pão para comer na viagem, um dinheirinho para comprar alguma coisa na viagem, mas não para esbanjir, irmãos. Eles não tinham nenhuma bicicleta, naquele tempo não tinha, mas eles não tinham nenhum jumento para andar montado. Então, 2 Coríntios 4, irmão, 4:4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Também nós vamos falar sobre a Trindade, que diz que tem 3 deuses. Todas as religiões pregam que tem 3 deuses. Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma pessoa só. E não 3. Aí diz aqui, Jesus aí Colossenses 1:24, Efésios 5:32, 1 Timóteo 3:15, uma passagem maravilhosa, segundo Romanos 4:10, vamos dar uma olhada em Romanos 4:10, irmãos, que é muito importante, prezados irmãos, para a gente aprender. Romanos 4:10. Romanos 4:10 diz assim: como lhe foi, pois, imputado, estando na circuncisão ou na incircuncisão, perdão, é isso mesmo. Na circuncisão não há circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Então, prezados, aqui vem também 2 Coríntios 11:16. Olha as marcas do Evangelho, a marca de Cristo com os servos de Deus. Romanos, 2 Coríntios 11:16-24. Diz assim: ora, outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco o que digo. Não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confissão, nessa confiança de gloriar-me. Pois os que muitos se gloriam segundo a carne, era assim. Eu também me gloriarei, porque sendo nós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Sois sofredores, se alguém vos fere no rosto, se alguém põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, é envergonhado, digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez eu falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, eu também sou. São israelitas, eu também sou. Descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo? São? Falo como fora de mim, e eu ainda mais em que trabalho, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, irmãos. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Era uma lei que tomava, que as pessoas que fizeram coisas muito graves tomavam 5 quarentenas de açoite, era 190 açoites, 199 açoites. 3 vezes foi açoitado com vara. Olha as marcas de Jesus aqui, olha.
Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Eu falei agora do naufrágio do navio, que Paulo viajou para Roma preso debaixo de ordem. Naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, irmãos, em perigos de rios, atravessar rio cheio de noite, expondo a correnteza, levar ele morrer afogado, para salvar os irmãos do outro lado, em perigo de assalteadores, em perigo da minha nação, os próprios parentes perseguindo, porque muitas vezes nossos parentes também nos perseguem, tomados por alguns espíritos, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo entre os falsos irmãos, sempre teve, sempre teve. Em trabalho e fadiga, quer dizer, trabalhando para ganhar o pão de cada dia, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Glória a Deus nas alturas. Além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu me não abrace? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Santo é o nome do Criador. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda nas portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. E assim por diante, irmãos, prezados irmãos. Então veja bem, por que Paulo chega aqui no capítulo 6 de Gálatas, ele fala isso aqui? Por que ele fala? Olha aqui. Ele começa bem daqui, dizendo, vamos ler mais um pouco em cima, diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão, essa carta. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar, vós somente por não serem perseguidos, porque os judeus eram circuncidados com 8 dias de nascido, mas a graça eliminou essa circuncisão. Hoje nós somos circuncidados pelo Espírito de Jesus, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Prezados irmãos, isso é testemunho de homens que deixaram tudo para trás, entregaram as suas vidas, irmãos, expostos à morte todo dia. Eram perseguidos todos os dias, sem parar, mas trabalhando direto. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Irmãos, vamos observar em quem dessas tantas e tantas entidades religiosas tem aí que os seus líderes sofrem alguma dor numa unha, sem ter um plano de saúde dos melhores do Brasil, até cartão corporativo para viajar para outros países, comprar o que quiserem. Isso é uma vida de esplendor, viu, irmão? Agora aqui, olha. E todos quantos andaram conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus.
Glória ao nome do Criador. Aleluia. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas são as marcas, irmãos. Essas são as marcas. Então, prezados irmãos, essa parte aqui que nós estamos falando é das marcas. E nós, irmãos, precisamos também ter alguma marca dos apóstolos. Como o apóstolo Paulo disse claramente, imitai a mim como eu imitei a Cristo. Então, para você imitar o apóstolo Paulo, irmãos, não é que você não possa ter um carro para viajar ganhado com o seu trabalho. Se hospede num hotel pago pelo seu dinheiro e tenha uma vida. Porque Deus deu, irmão, e nós estamos num país que o evangelho é liberto. Não tem perseguição. Aqui bem perto de nós, aqui não tem liberdade. Venezuela não tem liberdade. No Chile não tem liberdade. No Peru não tem liberdade. Na América Central não tem liberdade. Cuba não tem liberdade. Aqui pertinho de nós. Mas nós aqui ainda temos essa liberdade. Aproveitemos essa liberdade para falar da verdade. O evangelho puro, sem mistura, prezados irmãos. Entendeu? E aí a imagem, Jesus, o apóstolo Paulo, explicou aqui, em Colossenses 1,15, eu vou ler para vocês, para todos nós. Colossenses 1,15. Olha como é que diz aqui. Ele vem lendo daqui, eu vou começar daqui mais para cima, porque a gente lendo uma parte maior, não fica preso só num versículo, né, irmão? Porque muitas vezes as pessoas enganam os outros com um versículo. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. O apóstolo Paulo fala isso. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo e da caridade que tendes para com os santos. A caridade, servimos os santos, dando um prato de comida, até uma roupa, ajudar para viajar. Não é salário não, irmãos, era ajuda financeira para viagem, para sofrer pelo mundo pregando. Dormindo no relento, debaixo de uma pedra, de uma caverna. Eles não tinham paz, não tinham casa, não tinham mordomia, não tinha nada, irmão. Ah, mas nós agora estamos, sim, eu já falei que nós agora estamos, se for para você viajar e se hospedar no hotel com o seu dinheiro, ou se você for ajudado, porque uma pessoa, as ajudas que nós recebemos, se precisar, nós recebemos da Irmandade, é ajuda, inclusive para o alimento, porque não temos arrecadação volumosa. Nós não temos CNPJ, e se tiver grandes volumes de dinheiro arrecadado, você tem que ter um CNPJ e formar uma administração com presidente, secretário, tesoureiro e os vices, e registrar essa administração no cartório para você ter um CNPJ, que é uma empresa, para poder resolver manobrar aquele dinheiro e todos os anos você tem que prestar conta. Você tem que declarar que entrou tanto em que você gastou em prol daquela entidade, em construção, em ajuda, em umas coisas e outras, assim você vai prestar conta. É aí que está as fraudes, é aí que está a desonestidade, como eu tenho certeza disso aí, não estou acusando ninguém por nome, né? Mas presta bem atenção, prezados irmãos, a coisa é séria. Então, já que o apóstolo, já que ele começou a falar aqui, diz assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhes em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Tem que ter conhecimento, irmãos. Sem conhecimento, ninguém vai para lugar nenhum. Somos enganados por qualquer pessoa porque não conhece, prezados. Não conhece. Corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo,
dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Jesus é o primogênito de toda a criação. É a imagem do seu filho, do seu Pai, a imagem do Deus invisível, irmão. Santo é o nome do Criador. Aí nós vemos aqui em Hebreus capítulo 1 e vamos conferir de novo no primeiro versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, preste atenção, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quer dizer, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. O Filho é a imagem do Pai. Nós também somos a imagem de Cristo, porque nós fomos criados por Deus lá no Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, tem lá como foi criado o primeiro homem, Adão, do pó da terra, tá? No capítulo 1 de Gênesis, versículo mais ou menos, deixa eu ver se, em Gênesis 2,7. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Fala claramente como foi que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas e o homem criou o fôlego de vida e foi criado alma vivente. Essa parte que Deus nos traz em frente. Quanto ao Espírito que nós temos para a salvação, falaremos em outra ocasião. Nós vamos falar o Espírito. Se você lá em Hebreus capítulo 12, vamos dar essa passadinha só para vocês verem também essa parte também, agora, que nós falamos agora. Em Hebreus capítulo 12, diz assim, Hebreus 12. Aqui, como é que diz aqui? Hebreus 12, versículo 12 em diante. Aqui. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Não é as mãos físicas, mas as mãos espirituais. Não é os joelhos do corpo físico, mas os que manqueja espiritualmente falando. Entendeu, irmão? E fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não os desvie inteiramente, antes sejam sarados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta. E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por manjar vendeu o direito de primogenitura, irmãos. A primogenitura foi criada no Velho Testamento, no começo do mundo. Todo primogênito era mais criado, abençoado, recebia uma porção maior do pai. Quando era para dividir a herança, o filho mais velho tinha uma porção maior. Era abençoado. Aí diz assim, porque bem sabeis que e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que era irmão de Jacó, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima, e buscou. Buscou muito, chorou muito. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, está falando do monte de Sinai, quando Moisés vinha do Egito, que o monte tremeu.
assim incendiou o monte de Sinai. Foi uma visão que o mundo estava se queimando, tinha trovoada, tinha terremoto, rolava pedra de cima do monte. Aí diz assim, e por que não subiram lá? Por que é que aquele povo não subiram onde estava Moisés? Era incrédulo. Ao sonido da trombeta, a voz das palavras, a qual os que ouviam pediam que se não lhe falasse mais. Clamavam, Moisés, fala tu mesmo com nós e não Deus, porque nós vamos morrer todo mundo. Porque a voz de Deus não é brincadeira não, né, irmão? Porque não podiam suportar o que ele mandava, se até um animal tocar o monte, seriam apedrejados. Tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Agora vamos ver aqui a igreja. Mas chegaste, mas vós agora em mim, chegastes ao monte de Sião, que Jesus é o monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, que é Jesus, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, que Jesus vem à igreja, irmão. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Essa aqui é uma exortação muito bonita, muito importante, irmãos, e é de se emocionar e a pessoa ficar. Nós fazer parte desse primogênito, irmão. Todos que aceitam a Jesus como seu Salvador, irmãos, trilhar os seus caminhos com prudência, com amor e carinho, dentro do Evangelho simples, genuíno, sem acrescentar, sem diminuir, sem falsificar, como tem muitos falsificadores do Evangelho, o apóstolo Paulo advertiu também, né? Então, prezados irmãos, nós hoje faz parte do primogênito. Nós faz parte do sacerdócio santo, não o sacerdócio de Arão, dos levitas, mas o sacerdócio de Jesus, irmão. Jesus é o sumo sacerdote e bispo das nossas almas. E nós somos os sacerdotes pequenos, evangelizando, levando o evangelho da verdade para o povo se converter ao santuário santo, que é Jesus, que hoje nós temos toda a franqueza para entrar no santuário e ouvir de Deus a voz, porque naquele santuário terrestre, lá no deserto, ninguém podia olhar lá nem para dentro daquela cortina, que era morto na hora, queimado, irmãos. Essa parte que Deus preparou. E se vocês quiserem fazer alguma visita ou alguma pergunta, e se envolver junto comigo nas coisas de Deus, façam pergunta. O meu canal no YouTube, Igreja Fundada em Atos 2, Antônio Pereira, YouTube. Entendeu? Igreja Fundada em Atos 2, Antônio Pereira. No final você pode colocar no YouTube. Meu telefone também, o meu zap, 99-9238-3299, 9238-3299, também é o WhatsApp. E vocês podem mandar para mim as perguntas que eu puder ensinar. Vamos trabalhar, vamos nos edificar, vamos aprender, irmão, para a gente se crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória para sempre. Amém.